Olá, tudo bem? Algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre relacionamentos. Relacionamentos no sentido de como fazer um relacionamento dar certo, né? Como começar um relacionamento. É, não sei, porque na verdade assim, cada relacionamento é um. É, não existe receita de bolo. Apesar de ter aí centenas, milhares de livros escritos na área, sobre relacionamentos, e muita coisa publicada, muitos estudos, muitos casos. Quisera eu ter essa receita infalível para fazer um relacionamento dar certo. Poxa, primeiro eu faria todo mundo feliz, né? A humanidade feliz. E segundo que eu ficaria milionária, né? Bilionária. Mas essa receita eu não tenho. A gente tem alguns pontos que são importantes e que são basicamente universais, mas que não é a receita infalível de que isso vai dar certo. Porque pode dar no relacionamento, para outra pessoa já pode não dar certo. E o mais interessante de tudo, eu acho isso fantástico. Eu posso ter uma receita infalível para o meu relacionamento com o meu atual parceiro e que dá muito certo. Eu falo, ok, eu descobri a fórmula perfeita. E aí eu troco de parceiro e aquela fórmula perfeita, minha mesmo, no relacionamento anterior, no próximo, né? No seguinte, já não dá mais certo. Por quê? Porque na verdade uma das partes é a mesma. No caso seria eu no exemplo. Só que a outra parte mudou. Se uma das partes mudou, a gente mudou toda a configuração desse relacionamento. Claro que entram aqueles pontos primordiais, né? Diálogo, cumplicidade, todas aquelas questões que eu sempre falo, acho que em todos os vídeos. Mas tem toda aquela bagagem, tem as crenças, tem as âncoras, enfim, tem uma infinidade de questões que faz com que o cenário todo seja outro. Portanto, tem a época, tem a questão econômica, cultural, e aí já tem que fazer uma outra configuração, né? Tem que fazer uma outra programação. Você tem que programar de novo. Algumas coisas você leva de um relacionamento para o outro, né? Que são suas. Então, os seus valores eles vão estar presentes em todos os seus relacionamentos. Porém, a receita não é a mesma. Então, o que se espera de um relacionamento, o que procura no relacionamento, como começar um relacionamento, é muito na base do experimento mesmo, né? E todo início de relacionamento, o que a gente faz? A gente não conhece aquele terreno, né? Não conhece aquele parceiro. Então, o que a gente faz? A gente vai tateando aquilo, né? Vai pisando em ovos de fato para que você comece a entender como é que o outro funciona e também para que o outro tenha espaço e tempo e essas questões para que ele também entenda como que você funciona, e aí começa aquela troca, né? O que um gosta, o que o outro não gosta, como que não é, o que um pensa, o que o outro não pensa. E aí vem essa troca que é maravilhosa, né? É uma delícia. E aí entra o diálogo. Se nesse momento, nesse começo, não existir o diálogo, você já está assim meio caminho fadado, meio caminho andado na beira do precipício. Por quê? Porque aí dificulta muito a situação. Porque o outro tem que adivinhar
vamos combinar, né? Não é gostoso, é uma delícia. Bom, pelo menos eu gosto. É uma delícia um relacionamento novo. Você tá descobrindo o outro, tudo é novidade, tudo é, de modo geral, tudo é muito gostoso. Só que o que não é legal é você ter que adivinhar o outro, sabe? E fica muito mais fácil, muito mais gostoso e... Puxa, depois que eu aprendi isso, minha vida ficou tão mais fácil. Ai, que delícia, né? Que você fala, olha, vem cá, querido, deixa eu te falar. Eu não gosto de vinho branco. Eu prefiro vinho tinto. E você ter essa abertura, essa liberdade de falar para a pessoa é maravilhoso, porque aí você pega o vinho tinto, sorry, ele te dá o vinho branco, você para fazer, né, média, você toma aquele vinho branco, fica toda sem graça, mas aquela carinha de paisagem, aí ele fala assim, gostou? Você fala, adorei, só que é mentira. Aí se você adorou e ele quer te agradar, o que ele faz? Na próxima vez, ele compra o bendito vinho branco que você falou que adorou, se você adorou, e aí você toma de novo, né? Aí você faz aquela carinha de samambaia, e aí você vai tomar o vinho branco. E aí você pensa, ai caramba, e agora? Né? Como é que ele não percebeu que eu não gosto? Porque você falou que gosta, né? E aí a gente estende esse exemplo, e não seria muito mais fácil você falar, esse vinho, ele... Deixa eu ver. Isso aqui é água, tá? Mas esse vinho, ele está bom, mas está gostoso. A escolha foi excelente. Mas posso te dizer, a minha preferência mesmo é vinho tinto. Quando não tem, eu tomo vinho branco, não tem problema. Mas se eu tiver que escolher, a minha preferência é o vinho tinto, italiano, da marca tal, da safra tal. Enfim, você não precisa ser metida. Mas quanto mais detalhes você puder fornecer para que facilite a vida do outro, que na verdade é facilitar a sua, né? Mas você vai facilitar a vida do outro para que ele consiga trazer todos os ingredientes para facilitar e agradar você, você já, né, já abriu o caminho, já abriu uma trilha ali. Agora, se você quiser que o outro adivinhe, você não vai chegar muito longe, né? Esse relacionamento não vai chegar muito longe. Pior ainda quando nenhuma das duas partes falam. Fica ali tentando que o outro adivinhe. Aí não dá, né? Aí o caminho é muito tortuoso. E quando uma das partes tem uma... nada é perfeito, né? Mas às vezes assim, voltando um pouquinho, esse exemplo do vinho, ele se estende em todas as áreas. Eu falo, ai, está uma delícia. E realmente está, porque se não tiver, você não tem que falar que está uma delícia ou que não está, né? Mas pegando o exemplo do vinho, está uma delícia, mas eu prefiro vinho branco, eu prefiro vinho tinto. Leva esse exemplo do vinho para questão sexual. Olha, o sexo oral é gostoso, mas não é a minha preferência. Você já disse pra ele. Ele não vai ficar ali tentando descobrir a América onde ele não vai descobrir, entendeu? Então, fala de uma maneira sutil, suave, delicada, sem agredir, sem ser impositiva, mas fala que vocês vão facilitar absurdamente a vida. Então, uma das primeiras coisas que eu posso falar de dicas, como fazer um relacionamento dar certo, é diálogo. E aí entra tudo isso que eu falei e mais
mil e uma coisas, né? Então, fale o que é que você quer, do que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que dá para negociar, né? E fale, não tem nada pior do que você fazer o outro adivinhar, e não tem nada pior, eu acho, que mulher insegura, indecisa, no sentido de... Depois eu até vou fazer um outro vídeo falando da insegurança de fato. Mas essa insegurança que eu falo é a indecisão. Ele fala assim, vamos jantar fora, né? Aí, ok. Aí ele fala assim, o que você quer comer? Para que ele escolha o restaurante, né? Ou para que vocês dois escolham um restaurante. E aí você fala assim, sei lá, não ajudou em nada. Aí ele fala assim, tá. Aí o saco já foi pra lua, né? Tá, ok, então, o que você quer comer? Peixe ou carne? Aí você fala, tanto faz. Né? Ele já foi pra lua, pra Marte. E aí ele fala assim, tá bom, mas o que você prefere entre esses dois? Porque aí ele fala assim, olha, tem um restaurante excelente, um de peixe e um de carne. Só me fala qual você prefere. E aí a mulher vira e fala assim, ai, amor, tanto faz. O que você prefere? Criatura de Deus. Ele não perguntou o que ele prefere, porque o que ele prefere ele já sabe. E nesse ponto da conversa, muito provavelmente, ele está querendo, em primeiro lugar, te agradar. E a outra coisa, mesmo que você queira ser polida, não escolha aquilo que você não gosta. Você não gosta, você não come carne. Ou você come carne, mas à noite não. E aí você descobre que o cara tá muito afim de ir naquela churrascaria que acabou de inaugurar. E aí você quer ser muito agradável, né? E aí você fala assim, ele fala, vamos na churrascaria X, que eu tô doido pra conhecer. E aí você fala, claro, tô muito afim de ir lá. Mentira. E aí você vai. E aí você chega lá, o que você faz? Como você não come carne à noite, o que você faz? Você vai lá pegar aquela saladinha, né? Umas 3 folhinhas de alface e 3 fatiazinhas lá, bandinhas de tomate. E você fica com aquele alfacezinho a noite inteira ali, né? E aí ele fala, mas você não vai... Aí o garçom vem, filé mignon, contra filé, não, obrigada, obrigada. Aí ele vira pra você e fala assim, você não vai comer carne? Não como carne à noite, ou... Né? Se a gente que tá de fora vê isso, agora imagina a pessoa na situação. Então, as coisas precisam ser claras. Olha, eu não como carne à noite, eu não como carne, enfim, né? Eu não bebo, eu não gosto de filme violento, eu odeio ópera. Tudo bem, em alguns momentos você não vai falar desse jeito, né? Claro que eu tô sendo bem nada polida. Claro que você não vai falar pro cara, em hipótese nenhuma, eu odeio ópera. Não é a minha preferência, né? Seja educada, porque você só tem a ganhar. Mas não faça nada que não seja de fato aquilo que te interessa, ok? Que te agrade. Tem que ser bom para os dois. Se for bom só para um, não tá sendo bom, ok? Então, primeira dica para o início de um relacionamento é diálogo. Seja sincera, ok? Beijocas. Tchau, tchau. Volto depois com outras dicas.